Então nós vamos, a partir desse momento, abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Abra em Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 3. Gênesis 12, não tem aí no PowerPoint, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre a espiritualidade da família. Que foi o que eu e a Solange em casa trabalhamos, e nós chegamos a uma conclusão, já bem óbvia, de que se eu estiver bem com Deus, e ela estiver bem com Deus, nós estaremos bem um com o outro. Então a minha ajuda, aquilo que eu pedi para ela, é que ela me ajude a me aproximar de Deus, e a andar com Deus, e a obedecer a Deus. E que eu devo pastorear o coração dela, e ela pastorear o meu coração. Porque quando eu estou bem com Deus, e ela está bem com Deus, nós estaremos bem um com o outro. E quando nós estivermos bem com Deus, e bem um com o outro, nós seremos uma família de bênção para outras famílias. Porque esse é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Gênesis capítulo 12, o versículo 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Há uma outra tradução que diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se a bênção de Deus está sobre mim, no meu relacionamento entre eu e Deus, e se nós estamos bem, eu estou bem com Deus, eu tenho a bênção de Deus sobre mim. E se eu tenho a bênção de Deus sobre mim, e a Solange tem a bênção de Deus sobre a vida dela, nós somos um casal abençoado. Nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E a bênção de Deus, quando é derramada sobre nós, ela não deve ficar somente em nós. Nós devemos sempre lembrar que nós somos apenas o canal de Deus, por onde flui a bênção de Deus. Nós somos o instrumento do Espírito Santo para tocar em outras pessoas, para alcançar outras vidas, para levar a bênção de Deus. Esse é o grande propósito de Deus. Eu não posso ser apenas aquele que retém a bênção, quero mais bênção e retendo a bênção. Não, a bênção é para que ela flua em mim, por meio de mim, através de mim, e alcance outros e outros e mais outros e mais outros. Esse é o grande propósito de Deus. Mas pegando aqui uma introdução, para que a gente possa ver nessa questão da espiritualidade da família, que é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nós temos um grande modelo, e a Trindade, ela é o maior e melhor modelo de amor e respeito entre pessoas que pode existir. Se existe um modelo de amor e de respeito, um padrão alto e absoluto, essa é a Trindade. É quando nós olhamos para a Trindade e Deus se revelando a nós, mostrando a nós como Ele quer que a gente se relacione. A Trindade é um modelo de relacionamento que Deus dá para a igreja, que Deus dá para cada um de nós. Nós vemos ali 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E entre eles não há contenda, entre eles não há inveja, entre eles não há arrogância, entre eles não há vaidades, entre eles não há disputa de poder, quem manda e quem obedece. Na Trindade, nós vemos um modelo perfeito e absoluto.
E esse modelo da Trindade, ele está à nossa disposição. Deus nos deu esse esboço, o esboço da família, o esboço de uma vida centrada nas Escrituras. Temos em nossas mãos a constituição do reino de Deus. Deus tem um reino e nos deu a constituição, e mais especificamente nós podemos ver o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como alguns conhecem, mostrando ali o padrão, mostrando ali as regras, mostrando ali os valores de como nós devemos nos comportar e viver. E nessa espiritualidade, nesse padrão que Deus nos dá, primeiro Ele vem e fala diretamente conosco. Ele vem e fala ao nosso coração, nos chamando a um negar-se a si mesmo. Nesse negar-se a si mesmo, nós somos ordenados a nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9, eu acredito que tem aí no PowerPoint, são 3 textos que a gente vai dar uma olhada rapidamente. Colossenses 3, 9 diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então significa que revestir-se do velho homem, se despir do velho homem, tem uma característica muito forte nesse texto, que é não mentir um ao outro. Então na família, no relacionamento marido e mulher, não existe meio, não existe espaço, não existe brecha para que haja mentira. Por isso tudo tem que estar nu e patente, tem que haver transparência. Por isso o diálogo é tão importante. Está tudo bem? Tá tudo bem, mas é mentira, não está tudo bem. Não, mas se eu falar, o despir-se do velho homem tem a ver com esse abandonar a mentira. E não tem lugar melhor e mais importante, tão importante para que isso aconteça, senão o seio da família, o meio da família, o relacionamento conjugal. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 22, ele ainda diz: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, que se corrompe pelos desejos. Então o despir-se do velho homem, em Efésios 4, 22, tem a ver, e muito a ver, com o abandonar desejos que lhe corrompem, que se corrompe pela concupiscência do engano, dos desejos. Veja que no mundo, quase tudo entra em conflito por causa de um desejo não satisfeito. Pode observar, a decepção é porque você desejava que acontecesse algo que não aconteceu. E aí quando não acontece da maneira que eu desejava, eu me decepciono. E às vezes a decepção pode ser tão forte, tão profunda, que eu posso entrar numa depressão, porque o meu desejo não foi satisfeito, porque não aconteceu o que eu gostaria que acontecesse. Um outro texto, Romanos capítulo 6, versículo 6, ele ainda fala: sabendo isto, que o nosso velho homem foi, no passado, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvam mais ao pecado. Então o corpo do pecado, ele não serve para nenhuma outra coisa senão para servir ao pecado. E aí ele diz que devemos ser e estar, porque foi no passado, mas aceitar essa crucificação, estar crucificado em Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, aniquilado, para que não sirvamos mais ao pecado. E o pecado se manifesta de muitas e muitas, com muitas faces, com muitas máscaras.
desavenças, iras, orgulho, perseguição, emulação, competição, muitas caras, vingança, inveja, são pecado, são manifestações do pecado. E a característica de se libertar desse velho homem é não permitir que o pecado reine em nós, mas que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o primeiro passo que eu tenho que resolver, que a gente vê aqui nessa espiritualidade da vida e da família, porque eu preciso estar bem com Deus para que eu possa estar bem com a minha família, e o texto lá atrás fala para os obreiros, para os presbíteros, os pastores, diz que nós devemos governar bem a nossa casa, para que depois possamos governar a casa de Deus. Mas aquele texto já pressupõe que eu sou de Deus. Então a primeira guerra que eu preciso vencer sou eu. O primeiro obstáculo que eu preciso passar sou eu. O primeiro passo a ser dado é resolver aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou, definir o que eu sou. O segundo passo é definir aquilo que eu faço, porque é o que eu sou que vai definir o que eu faço. Se eu sou espiritual, se eu sou íntimo de Deus, se eu ouço a Deus, se eu sou submisso a Deus, se eu amo a Deus, tudo aquilo que eu fizer vai ser fruto dessa relação com Deus, desse meu andar com Deus. Mas se eu sou carnal, se eu sou vingativo, se eu sou avarento, se eu sou rebelde, insubmisso, todas as minhas ações serão fruto desse meu ser, daquilo que eu sou. Então eu preciso mesmo resolver o que eu sou. Isso significa despir-se do velho homem e revestir-se do novo. A cruz resolve aquilo que eu sou. Já estou crucificado com Cristo. A cruz aniquila o corpo do pecado. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que fala em mim, é Cristo que enxerga em mim. As minhas mãos são dirigidas por Cristo que vive em mim. Esse é o objetivo final e absoluto de Deus. A cruz resolve o que eu sou. Para isso, eu preciso esmurrar o meu eu, mantê-lo crucificado. E mantê-lo crucificado significa mantê-lo debaixo do jugo do amor, debaixo do jugo da palavra, na servição da graça de Deus, na servidão da graça de Deus, da graça do Senhor. Esse amor que nos constrange. E o sangue resolve aquilo que eu faço. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas aí eu peco de novo, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e eu peco de novo. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e eu peco de novo. Então não há solução, é como se enxugar gelo. Uma grande pedra de gelo, pega lá um papel ou um pano de cozinha e vai enxugar o gelo. Você espreme, enxuga e espreme, não enxuga. Então eu preciso voltar e entender a quem eu sou. Eu preciso permitir que a cruz de Cristo seja cravada, e a minha carne cravada na cruz e presa à cruz. A cruz ela tem a ver com o segurar da minha natureza, com aniquilar a minha natureza, aquilo que eu sou. E o sangue com aquilo que eu faço, com as consequências daquilo que eu sou. Então a cruz me mata,
mata o corpo do pecado, e o sangue me purifica de todo o pecado. Nessa visão toda eu preciso ver e enxergar e visualizar e ter muito claro dentro de mim aquilo que Cristo fez por mim. Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu por mim. Ele curou, Ele libertou, Ele salvou, Ele me transportou do poder das trevas, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele aniquilou e rasgou o escrito de dívida que era contra mim e cravou na cruz. Ele despojou todo o inferno, Ele despojou todo o exército inimigo. Ele venceu a morte. Eu preciso ter muito claro isso dentro de mim, aquilo que Cristo fez. Mas saber disso também não resolve a minha vida. O que vai resolver a minha vida é eu entender o que Ele fez por mim e me submeter numa entrega absoluta naquilo que Ele quer de mim. Porque o que Cristo fez está feito. Na cruz, no brado na cruz, Ele disse: está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. A obra de Cristo Ele realizou. E agora Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então a parte importante agora não é saber o que Cristo fez, é entender o que Ele espera de mim. O que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu viva. Por isso Ele nos deu o manual. Por isso Ele nos deu a constituição do céu. Temos a palavra de Deus. Eu sei o que Ele quer de mim. Agora compete a mim fazer aquilo que Ele espera que eu faça. Porque nós podemos pecar por pensamentos, palavras e obras. Também podemos pecar por omissão. Porque aquele que sabe que deve fazer e não faz, peca. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. E o pecado, nós entendemos que ele nos separa de Deus. Eu preciso saber o que Ele quer que eu faça. E nessa relação é importante eu compreender o que necessita. Então, quando eu descubro o que Jesus fez por mim, eu preciso do arrependimento e receber o arrependimento dele. E esse arrependimento ele tem como consequência do arrependimento a mudança de vida. Um arrependido, ele tem como característica a mudança de vida. Ninguém se arrepende e continua fazendo a mesma coisa. Isso pode ser chamado de remorso ou de qualquer outra coisa. O arrependimento nos leva a viver diferente, a tão chamada e falada metanoia, que é despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Esse processo de despir-se do velho homem e revestir-se do novo tem a ver com morte, ressurreição e vida nova. Veio o entendimento, houve arrependimento, houve a morte na cruz, houve a ressurreição e agora uma novidade de vida. Se me veio o entendimento, se aparentemente houve uma morte, se aparentemente houve uma ressurreição, mas não houve mudança de vida, não houve morte, houve desmaio. Houve que alguns desmaiaram, ficaram encantados com a mensagem do Evangelho, ficaram felizes. Mateus 13 fala muito disso. A semente que cai no meio das pedras, a semente que cai no meio dos espinhos. Ficaram maravilhados, alegres, felizes, brotaram, deu fruto. Não deu fruto, ela cresceu. Mas foi de pouca duração, houve só um desmaio. A velha natureza estava lá. No desmaio, a pessoa volta. E volta à mesma vida. Porque ninguém que morreu, ressuscitou, ninguém consegue
continuar na mesma vida, sem que o Espírito Santo continue nesse processo de santificação nas nossas vidas. Não há nenhuma outra maneira. Então nesse processo existe morte, ressurreição e vida nova. Se existe morte, ressurreição e a vida é velha, houve desmaio, não houve morte. Não houve o nascer de novo, houve uma experiência religiosa. Houve um encantamento religioso. Uma experiência religiosa de quase morte, desmaiaram. Por isso que a vida não muda. Continua na carne, apodrecida pelo pecado. E quando eu estou assim, como governar a família? Como viver os valores de Deus na família? Como viver os valores de Deus na sociedade? Como viver os valores de Deus no um ao outro, no uns aos outros? Vida nova significa que eu mandava na minha vida, que eu decidia, que eu escolhia. Vida nova significa que eu mandava, mas agora quem manda é Cristo. É Cristo quem manda. É Cristo quem dá a minha agenda. É Cristo quem diz aonde eu vou estar. É Cristo quem diz aonde eu vou. O apóstolo Pedro teve uma experiência com Jesus, e ele dizendo: Pedro, você ia aonde você queria, mas agora o outro te cingirá, e você vai aonde você não quer, porque é outro que faz a tua agenda agora. É outro que dirige a tua casa agora. Então significa que a agenda agora é dele, que é ele quem faz. Significa que ele é o Senhor da minha vida e de tudo que envolve a minha vida. Tendo resolvido o meu problema com Deus, o problema do homem com Deus é o da independência. Nós falamos aqui algumas vezes, estamos falando com o pessoal sobre essa questão da porta do reino e ensinando isso. Que o problema do homem não foi ele ter comido o fruto da árvore. Ali foi só a manifestação do verdadeiro problema. Ele buscou um conhecimento que vinha de uma árvore e não perseverou no conhecimento que vinha de Deus. Deus vinha e estava com ele, caminhava com ele todos os dias no jardim do Éden. Mas ele, por algum motivo, por decisões dele, ele preferiu, escolheu buscar um conhecimento que vinha de uma árvore, porque quem comesse do fruto daquela árvore seria como Deus. Quem comesse do fruto daquela árvore, e a árvore era do conhecimento do bem e do mal, saberia as questões do conhecimento do bem e do mal e seria como Deus. Então essa busca, na verdade, não foi o comer uma fruta ou um fruto. Na verdade, ali foi a busca de uma independência. Eu agora vou ser como Deus, eu não preciso mais de Deus, porque até então tudo dependia de Deus. Havia uma dependência direta e absoluta de Deus. Deus governava, Deus estava o tempo todo cuidando. E essa busca intensa é dizendo assim: eu agora vou buscar um conhecimento de Deus nesta árvore, e esta árvore me dará o poder de ser como Deus, e eu não preciso mais de Deus. Não devo mais satisfação a Deus. Esse é o grande problema do ser humano. Qualquer decisão que alguém tome, sem consultar a Deus, sem ouvir a Deus, isso chama-se rebeldia. Chama-se rebeldia. Tendo resolvido esse problema meu e seu e nosso, esse da independência, todos os outros problemas serão resolvidos. Quando eu perceber que eu não dou conta de cuidar da minha família, e quando eu descubro que eu não tenho mais família, pegando o gancho do que o Adriano falou semana passada aqui, a nossa família agora é de Deus. Eu não tenho mais nada. As minhas filhas são de Deus. A minha casa é de Deus. Tudo que tenho e sou é de Deus, inclusive os meus problemas. Passa a ser de Deus.
e traz um descanso e traz uma implicação enorme. Como é que eu estou cuidando daquilo que é de Deus? Como é que eu estou cuidando da minha esposa, que antes de ser minha esposa é de Deus? Das minhas filhas, antes de serem minhas, elas são de Deus. Como é que eu estou cuidando delas e deles? É uma implicação enorme que traz ao nosso coração. Com Deus e pela ação de Deus em mim, quando eu recorro a Ele em tudo e por tudo, é uma expressão visível de uma dependência. É que eu dependo de Deus, porque muitas vezes eu digo, eu falo, eu canto que dependo de Deus, mas quem dirige a minha vida sou eu. Quem dá a agenda sou eu. É assustador quando conversamos com algumas pessoas e elas falam, e aí você pergunta assim, e o que Deus pensa disso? O que Deus te falou a respeito disso? A pessoa diz, eu não sei, eu nem procurei saber o que Deus pensa, eu nem orei para isso. Há um texto que diz assim, antes de tudo, faça orações. Antes de tudo, faça orações. E na maioria das vezes nós tomamos decisões, nós fazemos, nós compramos, nós vendemos. Você orou para isso? E o que Deus pensa disso? E aí às vezes aí partem para o apelo, né? Alguns apelam. Agora eu vou orar para tudo? Daqui a pouco eu vou comprar um pãozinho na padaria, eu vou orar. Deus, eu compro o pãozinho ou não? Isso é apelar. Isso é apelar. Isso é zombar. E há um texto que diz assim, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, é isso mesmo que ele vai colher. Por isso nossa relação com Deus deve ser com temor e tremor. Nessa nossa espiritualidade, por nossa família, por nossas vidas. Então eu reconheço que eu sou o meu problema. E qual é o meu problema? É que de quando em quando eu quero buscar independência. E coincidentemente, não é coincidência, nós cantamos essa noite. Quero ser como criança, não é? Te amar pelo que és. Aí depois fala assim, mas parece que eu cresci, não é? E torno-me lembra a letra aí? Alguém pode falar mais alto aí? E torno-me independente, não é isso? Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Esse é o problema. Quando eu quero me tornar independente. É quando eu acho que eu sei, que eu posso. Esse é o problema, queridos. Eu faço um desafio, porque isso é na minha vida. Todos os problemas que você já enfrentou na vida, todos, com raras exceções, foi porque nós quebramos um princípio da palavra de Deus. Foi porque nós quebramos um princípio da palavra de Deus. E Deus vela pela sua palavra. Ele não abre mão da sua palavra. E o que é esse meu problema da independência? Não é outra coisa senão o meu afastamento de Deus. É o afastar-me de Deus. É dizer, eu não preciso orar tanto. Eu não preciso ler a Bíblia. Eu não preciso ir na reunião da igreja. A igreja sou eu. E nesse afastamento, esse é o meu grande problema. Essa busca da independência. Eu faço do meu jeito.
Olha o que diz 1 Coríntios 9, 27. Tem aí no PowerPoint. Diz assim: antes subjugo o meu corpo. Em algumas traduções diz eu esmurro o meu corpo, o reduzo à servidão. Sabe o que significa reduzi-lo à servidão? Sabe quando você reduz algo? Olha, eu reduzi. Reduzir é ficar só naquilo. Reduzir a servidão quer dizer que não sobra nada mais do que servidão para nós. Servidão em quê? Servidão a Deus. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Mas eu quero frisar isso: reduzir o corpo, subjugar o corpo, reduzi-lo à escravidão. Existe alguma independência aqui nesse texto? Claro que não. Ele está reduzido a ser servo, ele está reduzido a ser escravo, ele está subjugado a ser obediente. Então não há independência. Não vai onde quer, não faz o que quer, não vive o que quer, não escolhe o dom, não escolhe onde atuar e onde agir. Ele é chamado, ele é chamado a uma obediência. O resolver essa situação do despir-se do velho homem revestido do novo homem é nada mais do que ser uma nova criatura. Sendo uma nova criatura que tem um novo coração. E tendo um novo coração agora vive em novidade de vida. E vivendo em novidade de vida desfruta da presença da bênção do Pai. Desfruta da presença de Deus e das bênçãos de Deus, que derrama por meio da obediência de um coração que é grato, submisso. Isso vai nos fortalecendo dia a dia, todos os dias. Esse alimento nós precisamos nos alimentar todos os dias. Ser cheio do Espírito Santo é uma tarefa diária, minha e sua. E a Bíblia diz como é que nós nos enchemos do Espírito Santo: nos se reunindo, cantando salmos, lendo os textos da palavra, exaltando a Deus, observando as suas grandezas, suas maravilhas, estando em 2 ou 3 reunidos, Ele está presente, e na presença dEle todos são cheios. Isso diariamente. Eu não posso encher-me do Espírito Santo um dia e me negligenciar os outros dias. Esse enchimento é contínuo, é diário, é constante. E é esse poder que nessa busca, nessa caminhada, nesse fortalecimento diário com Deus, eu recebo poder de Deus, poder da graça. Que poder é esse? É o poder de suportar, poder de amar, poder de caminhar a segunda milha, poder para perdoar. Recebo o poder de oferecer a outra face se necessário for. É o poder que nos dá a capacidade de viver em família. É o poder de Deus para sermos amantes das nossas esposas, esposas amantes dos seus maridos. Poder que nos capacita a observar, a ouvir, que nos dá paciência, que nos torna generosos, que nos torna amorosos. É esse poder. É desse poder que o Espírito de Deus fala, que a Bíblia nos fala. Por isso eu preciso dele, eu preciso de Deus. Eu preciso entender que sem Ele nada eu posso fazer, nada posso fazer sem Ele. Sem Ele nós temos que reconhecer a nossa incapacidade, que nós realmente não damos conta, que o que é que está acontecendo no mundo, as pessoas estão se tornando descartáveis, e estão fazendo zombaria disso tudo. Colocam camisetas: homem é igual lata, uma chuta, a outra cata. E por aí vai. O casamento se torna descartável. Já casa assim: se der, deu, se não deu, a fila anda. A fila anda. E aí vai entrando na mente das pessoas. E aí as pessoas já vão casar descasando.
já vão casar descasando. Os advogados casam primeiro. Se um dos dois tem uma graninha a mais que a outra, do que o outro, já vão fazer o seguinte, ó, é o seguinte: o que é seu, o que é meu, beleza? Te amo, você é minha vida, eu morro por você, minha vida é tua, tudo é teu, mas vamos casar aqui com separação total de bens. Separação total, porque se vai que, né? Vai que, então já casa separado. Já casa separado. Separa os bens, separa, já deixa tudo no jeito. Temos que entender a nossa dependência de Deus e de que nós precisamos dele desesperadamente, de Jesus, para governar a nossa casa, para dirigir a nossa casa, para falar isso tudo para nós. E o que isso que eu estou dizendo até agora tem tudo a ver com família? O que isso tem a ver, né, com família? Ele tem tudo. Tudo isso aqui tem a ver com família. Porque nós vemos aqui nesse texto de Hebreus, de Gênesis 12, que Deus criou a família para ser bênção. E quando Deus criou a família, Ele criou para ser bênção, para ser um lugar de refúgio, para ser um esconderijo nosso, secreto, em tempos de crise e em todo tempo. Deus projetou para ser um lugar seguro. Deus projetou a família para ser um lugar de fluência do amor e da paz. Se tem um lugar onde deve fluir amor e paz, é a família. A família é o lugar onde deve fluir amor e paz. E para tristeza nossa, eu já encontrei amigos na Marechal Deodoro, e ele, por algum motivo, a empresa liberou ele bem mais cedo naquele dia. Não sei se foi a campanha do sangue, se doou sangue, eu não lembro o que foi, mas ele foi liberado. E ele não foi para casa. Ele ficou perambulando pelas ruas até dar o horário dele para voltar para casa. Estava eu e o pastor Simão, e nós conversamos com essa pessoa, e dizendo: ah, que bom, né, que você vai voltar para casa. Que nada, vou voltar para casa agora não. Chegar em casa agora é só briga. E era um cristão. Ele não tinha alegria de voltar para casa. E muita gente tem isso, não tem alegria de ir para casa. Ele sai do trabalho, ele vai para um bar, ele vai para uma lan house, ele vai andar no shopping, mas ele não vai para casa, porque a casa dele é um lugar de dor, de angústia. Conversei com outro, ele disse assim, e nós na conversa, dizendo: mas a Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido. Aí ele disse: mas a minha é de espinho. Então a gente ri, mas ele falou de verdade, isso eu não estou inventando não. Falei: se Deus está dizendo aí na Bíblia que a mulher é a coroa do marido, então a minha é de espinho. Queridos, eu fico imaginando esses queridos que tiveram bebê agora, eles vão trabalhar, e eu quero acreditar que seja assim, né? Ele não vê a hora de chegar em casa. Não vê a hora de chegar em casa. Se a família é o nosso maior patrimônio, se a família é o nosso lugar de bênção, é uma expressão do céu, é um lugar onde flui amor e paz, é nesse lugar que eu quero estar. O mundo é cruel. O mundo é cruel, mas se na família, a sua família, for um lugar onde flui amor e paz, é lá que você quer estar. E eu não consigo entender pessoas que não querem estar na família. Outro tempo eu perguntei, eu faço umas perguntas assim meio estranhas. Eu perguntei para uma pessoa dizendo assim: pensa na sua família, de ponta a ponta, todas as pessoas, do tataraneto ao tataravô. Sabe, tataraneto ao tataravô? Se todo mundo tivesse vivo e lá fosse uma igreja, você congregaria nela? Algumas pessoas me dizem com sinceridade que não. Que não. E nós vemos no geral, tem gente que tem vergonha da família. Há pessoas que têm vergonha da família. Hoje nem tanto, mas antigamente uma moça para levar o futuro marido ou namorado em casa, ele dizia: ó, mãe, eu vou trazer aqui, mas a senhora fecha a boca aí, mãe, não fala, mãe, só fica no seu canto aí, mãe.
preparava a casa inteira, porque tinha vergonha que a mãe falasse. E você não é melhor que sua família. Você não é melhor do que sua família. Na verdade, você é fruto das entranhas da sua família. E essa família é um projeto de Deus. E esse projeto é de ter uma família uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E sendo semelhantes a Jesus, sendo iguais a Jesus, nós seremos promotores da paz, nós seremos promotores do amor, nós seremos aqueles em que o amor de Deus fluirá em nós e por meio de nós. Esse amor que é verdadeiro, que jamais acaba, que ele é fruto abundante do Espírito Santo de Deus. Essa é a característica do Filho de Deus. Ele é promotor da paz, ele é promotor dos valores do reino de Deus, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. É que ele vive como filho de Deus em qualquer lugar. Ele busca a todo custo ser semelhante a Jesus. E ser semelhante a Jesus significa buscar, acima de tudo, fazer a vontade do Pai, e não a vontade da carne. A vontade do Pai. Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai. Do Pai. Veja o que diz Mateus 5, 46 e 47. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Quero mostrar nesse texto simplesmente que existe um jeito de viver. E esse jeito de viver, ele pode ser do jeito de Jesus ou do jeito religioso dos fariseus, dos publicanos. E o jeito dos publicanos é amar por barganha, é amar de uma maneira religiosa e não como filho. O amor de Deus, ele não tem restrições, ele não tem barganha. Quantas vezes nós vemos isso? Dizendo assim: hoje chega, eu cansei, eu já deixei de ser bobo, deixei de ser boba, eu já fiz, ninguém deu valor, agora chega. Esse não é o amor de Deus. Esse é o amor da barganha. Esse é o amor do mundo. Esse é o amor do mundo. Eu fiz, não respondeu, então chega. O amor de Deus, o amor ágape, o amor, quando ele age com graça, quando ele faz por amor, ele não faz esperando. O seu amor pela sua esposa e o seu amor, mulher, pelo seu marido, não depende do amor dele por você, depende do amor que você tem a Deus. Não depende se ele te ama ou se ela te ama, depende se você ama a Deus, porque se você ama a Deus, você vai amar o próximo. Essa é a manifestação visível de que você ama a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou amar a Solange. E se ela ama a Deus, ela vai me amar, independente de qualquer outra coisa. Independente de qualquer outra coisa. Esse texto diz que existe um jeito novo, um jeito diferente de se viver, que é o jeito de Deus, o jeito do reino de Deus. Então, no reino de Deus existem valores, regras, que nós devemos buscar, queridos. E nosso tempo estourou, e eu vou pular para essa parte, de que o reino de Deus, eu entendo o que Jesus fez por mim, agora eu preciso entender o que Jesus quer que eu faça. Agora eu entendo o que Ele quer que eu faça. O que Jesus quer que eu faça? Que eu ame. Resume tudo. Ele quer que eu ame com o amor com que Ele me amou. Ele quer que eu perdoe, Ele quer que eu ande a segunda milha, Ele quer que eu ofereça ao outro lado, Ele quer que eu me manifeste como filho de Deus. Ele quer isso. E Ele quer que eu faça isso em família e que a minha família alcance outras famílias. É isso. Mas para fazer isso, eu preciso de poder. Na carne eu não posso. É por isso que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar a graça de Deus. Eu preciso buscar esse revestimento diário. Eu me despido do velho homem, me revesti do novo homem, mas eu preciso de um revestimento diário.
E aí, pegando o gancho do que o Adriano disse semana passada, veio o poder, que é o dínamos de Deus, que é o poder dinamite, é o poder do dínamo que gera energia, e o poder que nos torna dinâmico, ativo. Então eu tenho a dinamite que implode e explode, que desestrutura, que acaba com tudo, que destrói fortalezas, que acaba com pensamentos errados, que destrói os castelos da religião. E aí eu preciso da perseverança, que é o dínamos, que é para me dar energia, que me renova, que me revigora, que me dá perseverança de continuar. E nisso tudo eu recebo também que é a questão da dinâmica, que gera movimento, vida, cresce e dá fruto e muito fruto. Então Deus conta com você para mudar e alcançar sua família. O poder de Deus está ao seu alcance. O poder de Deus está nas tuas mãos. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus. Deus quer alcançar sua família e você é a chave principal para que esse poder de Deus vá derrubando muralhas, destruindo muralhas, mas gerando vida no meio da sua família, alcançando os mais distantes pelo poder da oração. Um celular, um telefonema, Deus vai fazer coisas grandiosas na vida das famílias aqui presentes, na vida de cada um de nós. E você é a chave de transformação de toda a sua família, pois o poder da palavra de Deus está em você. O poder da palavra que gera vida, a palavra que produz, a palavra que muda, a palavra que dá graça, que nos revigora e nos mantém de pé. É esse Espírito de Deus, esse é o Espírito do Senhor que Ele quer operar em nós. Mas para que Ele opere em nós, para que você seja cheio do Espírito, cheio desse poder, é importante que você tenha relacionamento com Ele, que você se relacione com Ele, que você fale com Ele, que você ouça Ele, para que esse poder flua em você e por meio de você. Não basta simplesmente ficar um desejo. Provérbios diz que o preguiçoso deseja e não faz nada. E a Bíblia diz que para esse não vai acontecer nada. O preguiçoso um dia ele diz assim: tem um leão. No outro dia ele fala: todo dia tem uma desculpa. E disso não alcança nada. Mas Deus quer levantar um povo forte, revestido, cheio desse poder. Cheio desse poder, o poder do Espírito de Deus, que vai nos fazer viver e fazer com que a nossa vida flua para alcançar os seus filhos, seu marido, sua esposa, sua sogra, sua mãe, seu pai, seus vizinhos. Essa mudança só pode acontecer e só acontecerá, e só será permanente sobre nossas vidas quando ela vier de um coração realmente transformado, de um coração realmente mudado. Quando houve arrependimento na mente, no coração, a vida é transformada, é mudada. De um coração que foi regenerado. É de alguém que morreu, não de alguém que desmaiou. É de alguém que nasceu de novo, não alguém que teve uma experiência religiosa. Precisamos do governo de Jesus sobre nossas vidas. Precisamos viver o reino de Deus, esses valores sobre nós. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça. Amém? Que você, homem, saiba o que significa ser o cabeça do lar. O que significa você liderar a sua casa. Esse é o esboço da família. Que você, mulher, entenda a sua missão, que é uma submissão ou estar na mesma missão do marido. Ser uma apoiadora, uma auxiliadora capaz. Que vocês, filhos, pratiquem o ensino recebido dos pais e obedeçam, e que a família cumpra o projeto de Deus em família, servindo, adorando, celebrando a Deus com a vida e com os valores do reino de Deus, porque esse é o grande propósito de Deus, que em ti sejam benditas todas as famílias do Jardim Silvina, do Parque Seleta, do Parque São Rafael, de São Bernardo, do estado de São Paulo, do Brasil, da América Latina, do mundo. Que todas as famílias da terra sejam benditas
em ti e por meio de você e na sua vida. Amém? Fique de pé, vamos orar, pedir isso para Deus. Que na sua família, na sua casa flua amor, perdão, seja um lugar de adoração, um lugar de comunidade, de entrega, de serviço. Então, o melhor que você pode fazer por sua família, a pergunta que nós estamos sempre fazendo: o que é que eu posso fazer pela minha família? Qual o melhor? O melhor que você pode fazer pela sua família é você ter uma vida íntima com Deus. Porque você tendo uma vida íntima com Deus, você vai conduzir a sua família nos princípios de Deus, nos princípios da palavra de Deus. O que vier disso será a bênção de Deus, canal de Deus. Porque se você não começar com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, nada vai acontecer. No nome de Jesus. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer e te louvar e te engrandecer e te exaltar por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem realizado, por aquilo que o Senhor está falando. Por isso, Senhor, eu te peço, trabalha na espiritualidade das nossas famílias, trabalha na espiritualidade do nosso coração, trabalha na espiritualidade da nossa família, da nossa casa, da minha vida, Senhor. É o que nós te pedimos. Deus bendito, que haja verdadeiramente o despir-se do velho homem, revestir-se do novo, e haja uma renovação diária. Que esse poder, o poder do Espírito, venha dinamitar fortalezas, venha dinamitar hábitos ruins, venha dinamitar a religiosidade em nossas vidas, Senhor. Que Ele venha gerar em nós o poder, a energia, a perseverança, a graça de nos mantermos firmes, de não desistirmos, Senhor. E que gere em nós um movimento que produz vida,